assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Fatos estranhos começam a acontecer no mundo inteiro, causando pânico a esta família que se vê surpreendida em meio a um caos repentino. Todos buscam por respostas, enquanto procuram desesperadamente por um lugar seguro para se abrigar. Mas onde se esconder diante do maior evento da história? O fim do mundo? Uma situação que colocará à prova os laços de amor de uma família diante do maior desafio que já enfrentaram. Se sobreviverem ao poder da fúria da natureza, eles poderão ser os primeiros seres humanos a presenciarem o nascimento de um novo mundo. Tudo começa com uma família normal: Amanda, o marido Clay e os 2 filhos, Archie e Rosie. Eles moram em Nova York e resolvem tirar um fim de semana de folga. Amanda aluga uma casa de luxo num lugar bem afastado, com muito verde, sem vizinhos por perto, só natureza mesmo. É tipo aquelas casas enormes com piscina, cercadas de árvores, perfeita para descansar. Eles chegam na casa super empolgados. As crianças já vão correndo explorar tudo. Rosie, a filha mais nova, se joga na piscina, Archie liga o notebook. Clay tenta relaxar e Amanda, meio estressada com o trabalho, tenta se desligar. Até aí, tudo normal. Parece que vai ser só um fim de semana tranquilo. Só que aos poucos, umas coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, Amanda repara que o Wi-Fi para de funcionar. Ela tenta reconectar, reinicia o roteador, nada. Clay também percebe que o celular não tem mais sinal. Mas beleza, eles acham que é só um problema de conexão no meio do mato. Nem se preocupam muito, afinal, estão ali para relaxar. Só que aí rola uma cena muito bizarra. A família está na piscina quando, do nada, um navio cargueiro gigantesco aparece encalhado na praia onde ninguém esperava ver um navio. É tipo... como isso foi parar ali? Eles acham estranho, mas ainda assim tentam seguir o dia. No fim da tarde, eles estão jantando quando, de repente, alguém bate na porta. É noite, e aparecem 2 pessoas. Um homem mais velho, chamado George, e uma mulher, Ruth. Eles dizem que são os donos da casa e que precisam entrar porque algo muito sério está acontecendo em Nova York. Dizem que houve um apagão, tudo parou de funcionar e que a cidade está um caos. Por isso fugiram para lá, porque a casa é deles. Amanda fica super desconfiada. Tipo, quem são essas pessoas aparecendo do nada no meio da noite? Será que é verdade? Será que é golpe? George e Ruth são educados, calmos, mas não têm muitas respostas. Só sabem que tudo na cidade parou. TV, internet, celular, luzes, tudo desligado. Clay tenta manter a calma, mas a tensão começa a crescer. Eles deixam George e Ruth ficarem, meio na dúvida se estão fazendo o certo. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Eles tentam ligar a TV, mas só tem estática. Nenhum sinal. O rádio também não funciona. É como se o mundo lá fora tivesse sumido. A sensação de isolamento é total. No meio disso tudo, aparecem veados. Sim, veados. Um monte. Como se todos tivessem fugido da floresta e parado no quintal da casa. E eles só ficam lá, parados, olhando. Ninguém entende nada. É bizarro. Para piorar, um avião passa voando super baixo e faz um barulho ensurdecedor. Parece que vai cair. E ninguém sabe se é acidente, ataque, guerra. Só sabem que algo muito errado está rolando. Mas o pior é, ninguém tem como confirmar nada, porque não dá para se comunicar com o mundo exterior. Não tem notícia, não tem telefone, nada. E aí bate aquele medo real, porque até então era só um fim de semana longe de tudo. Agora é como se eles estivessem presos num lugar desconhecido, com pessoas estranhas, sem saber o que está rolando no mundo. E cada coisinha estranha, tipo os animais aparecendo, o navio encalhado, o som do avião, só deixa tudo mais esquisito. Agora que George e Ruth, os donos da casa, apareceram do nada no meio da noite, tudo muda de clima. Eles disseram que Nova York está no escuro, sem luz, sem sinal, e que vieram se abrigar na casa deles. Amanda e Clay, que estavam curtindo a casa como se fosse deles, ficam desconfortáveis. Imagina a situação. Você aluga uma casa linda para descansar e, do nada, os donos batem na porta dizendo que o mundo está desabando e precisam dormir ali também. Rola um climão. Amanda, que é super desconfiada,
Acha tudo muito suspeito. Ela pensa: será que esse casal está inventando isso para nos assustar e tomar a casa de volta? Clay tenta ser mais educado, diz para eles entrarem, que podem dormir lá sim, afinal, é a casa deles. Mas a tensão tá no ar o tempo todo. Ninguém se sente seguro. No dia seguinte, o clima ainda tá esquisito. Todo mundo acorda, mas ainda sem sinal de internet, celular, nada. Amanda tenta achar alguma rádio que funcione, mas só dá chiado. Enquanto isso, Art e Rose, os filhos, tentam distrair a mente. Jogam, andam pela casa, tentam esquecer o medo. Só que nem isso funciona direito, porque o estranho tá só começando. De repente, começam a ouvir uns barulhos no céu, tipo zumbidos altos, como se tivesse algo voando por perto. A família corre para fora e olha para o céu. Tem drones, vários, passando voando em formação, como se estivessem observando. Eles ficam lá, no alto, sobrevoando a floresta. E detalhe, eles não são drones comuns, são avançados, grandes, com barulho forte. Todo mundo se pergunta: quem está controlando isso? É militar? É espião? É invasão? Ninguém tem resposta. E esse é o pior sentimento. Saber que algo muito grande está acontecendo e você não tem como descobrir o que é. George, o dono da casa, resolve sair para tentar buscar alguma informação. Ele vai com Clay, os dois de carro, meio perdidos, tentando achar algum lugar com sinal, alguém para conversar. Eles dirigem por estradas vazias, sem ver ninguém. Tudo silencioso demais, como se o mundo tivesse sido abandonado. No caminho, eles veem mais coisas bizarras. Carros abandonados, postos de gasolina fechados, animais cruzando a estrada sem medo, como se soubessem que não tem mais humanos por perto. O caos é silencioso, o que dá ainda mais medo. Enquanto isso, Ruth fica na casa com Amanda e as crianças. E aí acontece outra coisa estranha. Rose, a filha mais nova, percebe que o sistema de som da casa começa a tocar uma música antiga do nada, bem alto, como se alguém estivesse controlando a distância. Amanda corre para desligar, mas não consegue. A música toca sozinha, repetindo, como se fosse algum tipo de mensagem. De novo, a pergunta volta: quem está fazendo isso? Quando George e Clay voltam, trazem más notícias. Não encontraram ninguém, nenhum lugar aberto, nenhuma explicação. Eles estão literalmente no escuro. Só que aí a coisa piora de vez. Art, o filho adolescente, começa a sentir dor no dente, e de repente os dentes dele começam a cair. Sim, cair. Sem motivo, sem sangue, só caem. Como se o corpo estivesse reagindo a algo muito errado. Isso apavora todo mundo. Não é normal. Eles ficam desesperados, sem saber se é doença, radiação, veneno, qualquer coisa. Nesse ponto, Amanda decide que não dá mais para ficar parada. Eles precisam sair dali, procurar ajuda, respostas, qualquer coisa. Mas ir para onde? Eles não sabem se estão mais seguros dentro da casa ou se devem fugir. A estrada está deserta, a cidade não responde e tudo parece estar sendo vigiado. Ah, e tem mais. O número de veados no quintal aumenta. Agora são dezenas, todos parados olhando para casa. É como se a natureza soubesse de algo que os humanos ainda não entenderam. No meio desse caos, os adultos começam a brigar entre si. Amanda quer sair, George quer esperar, Clay tenta acalmar, Ruth desconfia das intenções deles. A tensão vira quase uma guerra silenciosa entre os dois casais. Ninguém confia plenamente em ninguém, e isso só torna tudo mais difícil. Rose, a filha mais nova, sumiu. Isso sozinho já seria o suficiente para deixar qualquer pai desesperado. Mas junta isso com o mundo desabando lá fora e o caos total dentro da casa. É pânico puro. Amanda e Clay entram em modo desespero. Correm por tudo, gritam o nome da filha, vasculham cada canto da casa, da floresta ao redor, até os arbustos. Nada. Ruth e George tentam ajudar, mas dá para sentir que a tensão entre os dois casais só aumenta. Cada um tá reagindo de um jeito. Amanda começa a perder a paciência com todo mundo. Clay tenta manter a calma, mas dá para ver que ele tá quebrado por dentro. Enquanto procuram a Rose, coisas ainda mais estranhas continuam acontecendo. Sons bizarros no céu, tipo estouros ou explosões distantes. Dá para ouvir, mas não dá para ver o que tá acontecendo. Parece que tem alguma coisa muito grande rolando bem longe. Ou talvez nem tão longe assim, mas que eles não conseguem enxergar.
É tipo estar no meio de uma tempestade sem ver o céu. E aí vem mais um golpe. O corpo do Archie, o filho mais velho, começa a piorar. Os dentes continuam caindo, ele fica tonto, começa a ter febre e se queixar de dor nos ossos. O garoto está claramente sofrendo alguma coisa séria. Eles pensam, será que é uma doença? Uma arma química? Uma radiação? Ninguém sabe. E como não tem hospital, nem celular, nem internet, eles ficam impotentes. É como se o mundo moderno tivesse sumido e eles tivessem voltado para a Idade da Pedra. George então decide que precisa levar Archie a um médico. Ele se lembra de um cara que mora perto dali. Um tipo de ermitão, engenheiro aposentado, que vive isolado, mas que talvez saiba de alguma coisa. Ele e Clay pegam o carro e saem com Archie, mesmo sem ter certeza se vão achar esse tal homem. Enquanto isso, Amanda decide continuar procurando a Rose por conta própria. Ela acha que a filha deve ter fugido assustada ou tentado buscar ajuda. Ruth, meio contra a ideia, fica na casa, sozinha. Fatos estranhos começam a acontecer no mundo inteiro, causando pânico a esta família que se vê surpreendida em meio a um caos repentino. Todos buscam por respostas, enquanto procuram desesperadamente por um lugar seguro para se abrigar. Mas onde se esconder diante do maior evento da história? O fim do mundo? Uma situação que colocará à prova os laços de amor de uma família diante do maior desafio que já enfrentaram. Se sobreviverem ao poder da fúria da natureza, eles poderão ser os primeiros seres humanos a presenciarem o nascimento de um novo mundo. Tudo começa com uma família normal: Amanda, o marido Clay e os 2 filhos, Archie e Rose. Eles moram em Nova York e resolvem tirar um fim de semana de folga. Amanda aluga uma casa de luxo num lugar bem afastado, com muito verde, sem vizinhos por perto, só natureza mesmo. É tipo aquelas casas enormes com piscina, cercadas de árvores, perfeita para descansar. Eles chegam na casa super empolgados. As crianças já vão correndo explorar tudo. Rose, a filha mais nova, se joga na piscina, Archie liga o notebook. Clay tenta relaxar e Amanda, meio estressada com o trabalho, tenta se desligar. Até aí, tudo normal. Parece que vai ser só um fim de semana tranquilo. Só que, aos poucos, umas coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, Amanda repara que o Wi-Fi para de funcionar. Ela tenta reconectar, reinicia o roteador, nada. Clay também percebe que o celular não tem mais sinal. Mas beleza, eles acham que é só um problema de conexão no meio do mato. Nem se preocupam muito, afinal, estão ali para relaxar. Só que aí rola uma cena muito bizarra. A família está na piscina quando, do nada, um navio cargueiro gigantesco aparece encalhado na praia onde ninguém esperava ver um navio. É tipo, como isso foi parar ali? Eles acham estranho, mas ainda assim tentam seguir o dia. No fim da tarde, eles estão jantando quando, de repente, alguém bate na porta. É noite, e aparecem 2 pessoas. Um homem mais velho, chamado George, e uma mulher, Ruth. Eles dizem que são os donos da casa e que precisam entrar porque algo muito sério está acontecendo em Nova York. Dizem que houve um apagão, tudo parou de funcionar e que a cidade está um caos. Por isso fugiram para lá, porque a casa é deles. Amanda fica super desconfiada. Tipo, quem são essas pessoas aparecendo do nada no meio da noite? Será que é verdade? Será que é golpe? George e Ruth são educados, calmos, mas não têm muitas respostas. Só sabem que tudo na cidade parou. TV, internet, celular, luzes, tudo desligado. Clay tenta manter a calma, mas a tensão começa a crescer. Eles deixam George e Ruth ficarem, meio na dúvida se estão fazendo o certo. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Eles tentam ligar a TV, mas só tem estática. Nenhum sinal. O rádio também não funciona. É como se o mundo lá fora tivesse sumido. A sensação de isolamento é total. No meio disso tudo, aparecem veados. Sim, veados. Um monte. Como se todos tivessem fugido da floresta e parado no quintal da casa. E eles só ficam lá, parados, olhando. Ninguém entende nada. É bizarro. Para piorar, um avião passa voando super baixo e faz um barulho ensurdecedor. Parece que vai cair. E ninguém sabe se é acidente, ataque, guerra. Só sabem que algo muito errado está rolando. Mas o pior é, ninguém tem como confirmar nada, porque não dá para se comunicar com o mundo exterior. Não tem notícia, não tem telefone, nada. E aí bate aquele medo real, porque até então era só um fim de semana longe de tudo. Agora,
É como se eles estivessem presos num lugar desconhecido, com pessoas estranhas, sem saber o que está rolando no mundo. E cada coisinha estranha, tipo os animais aparecendo, o navio encalhado, o som do avião, só deixa tudo mais esquisito. Agora que George e Ruth, os donos da casa, apareceram do nada no meio da noite, tudo muda de clima. Eles disseram que Nova York está no escuro, sem luz, sem sinal, e que vieram se abrigar na casa deles. Amanda e Clay, que estavam curtindo a casa como se fosse deles, ficam desconfortáveis. Imagina a situação. Você aluga uma casa linda para descansar e, do nada, os donos batem na porta dizendo que o mundo está desabando e precisam dormir ali também. Rola um climão. Amanda, que é super desconfiada, acha tudo muito suspeito. Ela pensa: será que esse casal está inventando isso para nos assustar e tomar a casa de volta? Clay tenta ser mais educado, diz para eles entrarem, que podem dormir lá sim, afinal, é a casa deles. Mas a tensão está no ar o tempo todo. Ninguém se sente seguro. No dia seguinte, o clima ainda está esquisito. Todo mundo acorda, mas ainda sem sinal de internet, celular, nada. Amanda tenta achar alguma rádio que funcione, mas só dá chiado. Enquanto isso, Art e Rose, os filhos, tentam distrair a mente. Jogam, andam pela casa, tentam esquecer o medo. Só que nem isso funciona direito, porque o estranho está só começando. De repente, começam a ouvir uns barulhos no céu, tipo zumbidos altos, como se tivesse algo voando por perto. A família corre para fora e olha para o céu. Tem drones, vários, passando voando em formação, como se estivessem observando. Eles ficam lá, no alto, sobrevoando a floresta. E detalhe, eles não são drones comuns, são avançados, grandes, com barulho forte. Todo mundo se pergunta: quem está controlando isso? É militar? É espião? É invasão? Ninguém tem resposta. E esse é o pior sentimento. Saber que algo muito grande está acontecendo e você não tem como descobrir o que é. George, o dono da casa, resolve sair para tentar buscar alguma informação. Ele vai com Clay, os dois de carro, meio perdidos, tentando achar algum lugar com sinal, alguém para conversar. Eles dirigem por estradas vazias, sem ver ninguém. Tudo silencioso demais, como se o mundo tivesse sido abandonado. No caminho, eles veem mais coisas bizarras. Carros abandonados, postos de gasolina fechados, animais cruzando a estrada sem medo, como se soubessem que não tem mais humanos por perto. O caos é silencioso, o que dá ainda mais medo. Enquanto isso, Ruth fica na casa com Amanda e as crianças. E aí acontece outra coisa estranha. Rose, a filha mais nova, percebe que o sistema de som da casa começa a tocar uma música antiga do nada, bem alto, como se alguém estivesse controlando a distância. Amanda corre para desligar, mas não consegue. A música toca sozinha, repetindo, como se fosse algum tipo de mensagem. De novo, a pergunta volta: quem está fazendo isso? Quando George e Clay voltam, trazem más notícias. Não encontraram ninguém, nenhum lugar aberto, nenhuma explicação. Eles estão literalmente no escuro. Só que aí a coisa piora de vez. Art, o filho adolescente, começa a sentir dor no dente, e de repente os dentes dele começam a cair. Sim, cair. Sem motivo, sem sangue, só caem. Como se o corpo estivesse reagindo a algo muito errado. Isso apavora todo mundo. Não é normal. Eles ficam desesperados, sem saber se é doença, radiação, veneno, qualquer coisa. Nesse ponto, Amanda decide que não dá mais para ficar parada. Eles precisam sair dali, procurar ajuda, respostas, qualquer coisa. Mas ir para onde? Eles não sabem se estão mais seguros dentro da casa ou se devem fugir. A estrada está deserta, a cidade não responde e tudo parece estar sendo vigiado. Ah, e tem mais. O número de veados no quintal aumenta. Agora são dezenas, todos parados olhando para casa. É como se a natureza soubesse de algo que os humanos ainda não entenderam. No meio desse caos, os adultos começam a brigar entre si. Amanda quer sair, George quer esperar, Clay tenta acalmar, Ruth desconfia das intenções deles. A tensão vira quase uma guerra silenciosa entre os dois casais. Ninguém confia plenamente em ninguém, e isso só torna tudo mais difícil. Rose, a filha mais nova, sumiu. Isso sozinho já seria o suficiente para deixar qualquer pai desesperado. Mas junta isso com o mundo desabando lá fora,
e o caos total dentro da casa. É pânico puro. Amanda e Clay entram em modo desespero. Correm por tudo, gritam o nome da filha, vasculham cada canto da casa, da floresta ao redor, até os arbustos. Nada. Ruth e George tentam ajudar, mas dá para sentir que a tensão entre os dois casais só aumenta. Cada um tá reagindo de um jeito. Amanda começa a perder a paciência com todo mundo. Clay tenta manter a calma, mas dá para ver que ele tá quebrado por dentro. Enquanto procuram a Rose, coisas ainda mais estranhas continuam acontecendo. Sons bizarros no céu, tipo estouros ou explosões distantes. Dá para ouvir, mas não dá para ver o que tá acontecendo. Parece que tem alguma coisa muito grande rolando bem longe. Ou talvez nem tão longe assim, mas que eles não conseguem enxergar. É tipo estar no meio de uma tempestade sem ver o céu. E aí vem mais um golpe. O corpo do Archie, o filho mais velho, começa a piorar. Os dentes continuam caindo, ele fica tonto, começa a ter febre e se queixar de dor nos ossos. O garoto está claramente sofrendo alguma coisa séria. Eles pensam, será que é uma doença? Uma arma química? Uma radiação? Ninguém sabe. E como não tem hospital, nem celular, nem internet, eles ficam impotentes. É como se o mundo moderno tivesse sumido e eles tivessem voltado para a Idade da Pedra. George então decide que precisa levar Archie a um médico. Ele se lembra de um cara que mora perto dali. Um tipo de ermitão, engenheiro aposentado, que vive isolado, mas que talvez saiba de alguma coisa. Ele e Clay pegam o carro e saem com Archie, mesmo sem ter certeza se vão achar esse tal homem. Enquanto isso, Amanda decide continuar procurando a Rose por conta própria. Ela acha que a filha deve ter fugido assustada, ou tentado buscar ajuda. Ruth, meio contra a ideia, fica na casa, sozinha. Fatos estranhos começam a acontecer no mundo inteiro, causando pânico a esta família, que se vê surpreendida em meio a um caos repentino. Todos buscam por respostas, enquanto procuram desesperadamente por um lugar seguro para se abrigar. Mas onde se esconder diante do maior evento da história? O fim do mundo? Uma situação que colocará à prova os laços de amor de uma família diante do maior desafio que já enfrentaram. Se sobreviverem ao poder da fúria da natureza, eles poderão ser os primeiros seres humanos a presenciarem o nascimento de um novo mundo. Tudo começa com uma família normal: Amanda, o marido Clay e os dois filhos, Archie e Rose. Eles moram em Nova York e resolvem tirar um fim de semana de folga. Amanda aluga uma casa de luxo num lugar bem afastado, com muito verde, sem vizinhos por perto, só natureza mesmo. É tipo aquelas casas enormes com piscina, cercadas de árvores, perfeita para descansar. Eles chegam na casa super empolgados. As crianças já vão correndo explorar tudo. Rose, a filha mais nova, se joga na piscina, Archie liga o notebook. Clay tenta relaxar e Amanda, meio estressada com o trabalho, tenta se desligar. Até aí, tudo normal. Parece que vai ser só um fim de semana tranquilo. Só que aos poucos, umas coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, Amanda repara que o Wi-Fi para de funcionar. Ela tenta reconectar, reinicia o roteador, nada. Clay também percebe que o celular não tem mais sinal. Mas beleza, eles acham que é só um problema de conexão no meio do mato. Nem se preocupam muito, afinal, estão ali para relaxar. Só que aí rola uma cena muito bizarra. A família está na piscina quando, do nada, um navio cargueiro gigantesco aparece encalhado na praia onde ninguém esperava ver um navio. É tipo, como isso foi parar ali? Eles acham estranho, mas ainda assim tentam seguir o dia. No fim da tarde, eles estão jantando quando, de repente, alguém bate na porta. É noite, e aparecem duas pessoas. Um homem mais velho, chamado George, e uma mulher, Ruth. Eles dizem que são os donos da casa e que precisam entrar porque algo muito sério está acontecendo em Nova York. Dizem que houve um apagão, tudo parou de funcionar e que a cidade está um caos. Por isso fugiram para lá, porque a casa é deles. Amanda fica super desconfiada. Tipo, quem são essas pessoas aparecendo do nada no meio da noite? Será que é verdade? Será que é golpe? George e Ruth são educados, calmos, mas não têm muitas respostas. Só sabem que tudo na cidade parou. TV, internet, celular, luzes, tudo desligado. Clay tenta manter a calma, mas a tensão começa a crescer. Eles deixam George e Ruth ficarem, meio na dúvida se estão fazendo o certo. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Eles tentam ligar a TV, mas só tem estática.
Nenhum sinal. O rádio também não funciona. É como se o mundo lá fora tivesse sumido. A sensação de isolamento é total. No meio disso tudo, aparecem veados. Sim, veados. Um monte. Como se todos tivessem fugido da floresta e parado no quintal da casa. E eles só ficam lá, parados, olhando. Ninguém entende nada. É bizarro. Para piorar, um avião passa voando super baixo e faz um barulho ensurdecedor. Parece que vai cair. E ninguém sabe se é acidente, ataque, guerra. Só sabem que algo muito errado está rolando. Mas o pior é, ninguém tem como confirmar nada, porque não dá para se comunicar com o mundo exterior. Não tem notícia, não tem telefone, nada. E aí bate aquele medo real, porque até então era só um fim de semana longe de tudo. Agora é como se eles estivessem presos num lugar desconhecido, com pessoas estranhas, sem saber o que está rolando no mundo. E cada coisinha estranha, tipo os animais aparecendo, o navio encalhado, o som do avião, só deixa tudo mais esquisito. Agora que George e Ruth, os donos da casa, apareceram do nada no meio da noite, tudo muda de clima. Eles disseram que Nova York está no escuro, sem luz, sem sinal, e que vieram se abrigar na casa deles. Amanda e Clay, que estavam curtindo a casa como se fosse deles, ficam desconfortáveis. Imagina a situação. Você aluga uma casa linda para descansar e, do nada, os donos batem na porta dizendo que o mundo está desabando e precisam dormir ali também. Rola um climão. Amanda, que é super desconfiada, acha tudo muito suspeito. Ela pensa, será que esse casal está inventando isso para nos assustar e tomar a casa de volta? Clay tenta ser mais educado, diz para eles entrarem, que podem dormir lá sim, afinal, é a casa deles. Mas a tensão tá no ar o tempo todo. Ninguém se sente seguro. No dia seguinte, o clima ainda tá esquisito. Todo mundo acorda, mas ainda sem sinal de internet, celular, nada. Amanda tenta achar alguma rádio que funcione, mas só dá chiado. Enquanto isso, Art e Rose, os filhos, tentam distrair a mente. Jogam, andam pela casa, tentam esquecer o medo. Só que nem isso funciona direito, porque o estranho tá só começando. De repente, começam a ouvir uns barulhos no céu, tipo zumbidos altos, como se tivesse algo voando por perto. A família corre para fora e olha para o céu. Tem drones, vários, passando voando em formação, como se estivessem observando. Eles ficam lá, no alto, sobrevoando a floresta. E detalhe, eles não são drones comuns, são avançados, grandes, com barulho forte. Todo mundo se pergunta, quem está controlando isso? É militar? É espião? É invasão? Ninguém tem resposta. E esse é o pior sentimento. Saber que algo muito grande está acontecendo e você não tem como descobrir o que é. George, o dono da casa, resolve sair para tentar buscar alguma informação. Ele vai com Clay, os dois de carro, meio perdidos, tentando achar algum lugar com sinal, alguém para conversar. Eles dirigem por estradas vazias, sem ver ninguém. Tudo silencioso demais, como se o mundo tivesse sido abandonado. No caminho, eles veem mais coisas bizarras. Carros abandonados, postos de gasolina fechados, animais cruzando a estrada sem medo, como se soubessem que não tem mais humanos por perto. O caos é silencioso, o que dá ainda mais medo. Enquanto isso, Ruth fica na casa com Amanda e as crianças. E aí acontece outra coisa estranha. Rose, a filha mais nova, percebe que o sistema de som da casa começa a tocar uma música antiga do nada, bem alto, como se alguém estivesse controlando a distância. Amanda corre para desligar, mas não consegue. A música toca sozinha, repetindo, como se fosse algum tipo de mensagem. De novo, a pergunta volta. Quem está fazendo isso? Quando George e Clay voltam, trazem más notícias. Não encontraram ninguém, nenhum lugar aberto, nenhuma explicação. Eles estão literalmente no escuro. Só que aí a coisa piora de vez. Art, o filho adolescente, começa a sentir dor no dente, e de repente os dentes dele começam a cair. Sim, cair. Sem motivo, sem sangue, só caem. Como se o corpo estivesse reagindo a algo muito errado. Isso apavora todo mundo. Não é normal. Eles ficam desesperados, sem saber se é doença, radiação, veneno, qualquer coisa. Nesse ponto, Amanda decide que não dá mais para ficar parada. Eles precisam sair dali, procurar ajuda, respostas, qualquer coisa. Mas ir para onde?
Eles não sabem se estão mais seguros dentro da casa ou se devem fugir. A estrada está deserta, a cidade não responde e tudo parece estar sendo vigiado. Ah, e tem mais. O número de veados no quintal aumenta. Agora são dezenas, todos parados olhando para casa. É como se a natureza soubesse de algo que os humanos ainda não entenderam. No meio desse caos, os adultos começam a brigar entre si. Amanda quer sair, George quer esperar, Clay tenta acalmar, Ruth desconfia das intenções deles. A tensão vira quase uma guerra silenciosa entre os dois casais. Ninguém confia plenamente em ninguém, e isso só torna tudo mais difícil. Rose, a filha mais nova, sumiu. Isso sozinho já seria o suficiente para deixar qualquer pai desesperado. Mas junta isso com o mundo desabando lá fora e o caos total dentro da casa. É pânico puro. Amanda e Clay entram em modo desespero. Correm por tudo, gritam o nome da filha, vasculham cada canto da casa, da floresta ao redor, até os arbustos. Nada. Ruth e George tentam ajudar, mas dá para sentir que a tensão entre os dois casais só aumenta. Cada um tá reagindo de um jeito. Amanda começa a perder a paciência com todo mundo. Clay tenta manter a calma, mas dá para ver que ele tá quebrado por dentro. Enquanto procuram a Rose, coisas ainda mais estranhas continuam acontecendo. Sons bizarros no céu, tipo estouros ou explosões distantes. Dá para ouvir, mas não dá para ver o que tá acontecendo. Parece que tem alguma coisa muito grande rolando bem longe. Ou talvez nem tão longe assim, mas que eles não conseguem enxergar. É tipo estar no meio de uma tempestade sem ver o céu. E aí vem mais um golpe. O corpo do Archie, o filho mais velho, começa a piorar. Os dentes continuam caindo, ele fica tonto, começa a ter febre e se queixar de dor nos ossos. O garoto está claramente sofrendo alguma coisa séria. Eles pensam, será que é uma doença? Uma arma química? Uma radiação? Ninguém sabe. E como não tem hospital, nem celular, nem internet, eles ficam impotentes. É como se o mundo moderno tivesse sumido e eles tivessem voltado para a Idade da Pedra. George então decide que precisa levar Archie a um médico. Ele se lembra de um cara que mora perto dali. Um tipo de ermitão, engenheiro aposentado, que vive isolado, mas que talvez saiba de alguma coisa. Ele e Clay pegam o carro e saem com Archie, mesmo sem ter certeza se vão achar esse tal homem. Enquanto isso, Amanda decide continuar procurando a Rose por conta própria. Ela acha que a filha deve ter fugido assustada, ou tentado buscar ajuda. Ruth, meio contra a ideia, fica na casa, sozinha. Fatos estranhos começam a acontecer no mundo inteiro, causando pânico a esta família, que se vê surpreendida em meio a um caos repentino. Todos buscam por respostas, enquanto procuram desesperadamente por um lugar seguro para se abrigar. Mas onde se esconder diante do maior evento da história? O fim do mundo? Uma situação que colocará à prova os laços de amor de uma família diante do maior desafio que já enfrentaram. Se sobreviverem ao poder da fúria da natureza, eles poderão ser os primeiros seres humanos a presenciarem o nascimento de um novo mundo. Tudo começa com uma família normal: Amanda, o marido Clay e os dois filhos, Archie e Rose. Eles moram em Nova York e resolvem tirar um fim de semana de folga. Amanda aluga uma casa de luxo num lugar bem afastado, com muito verde, sem vizinhos por perto, só natureza mesmo. É tipo aquelas casas enormes com piscina, cercadas de árvores, perfeita para descansar. Eles chegam na casa super empolgados. As crianças já vão correndo explorar tudo. Rose, a filha mais nova, se joga na piscina, Archie liga o notebook. Clay tenta relaxar e Amanda, meio estressada com o trabalho, tenta se desligar. Até aí, tudo normal. Parece que vai ser só um fim de semana tranquilo. Só que, aos poucos, umas coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, Amanda repara que o Wi-Fi para de funcionar. Ela tenta reconectar, reinicia o roteador, nada. Clay também percebe que o celular não tem mais sinal. Mas beleza, eles acham que é só um problema de conexão no meio do mato. Nem se preocupam muito, afinal, estão ali para relaxar. Só que aí rola uma cena muito bizarra. A família está na piscina quando, do nada, um navio cargueiro gigantesco aparece encalhado na praia onde ninguém esperava ver um navio. É tipo... como isso foi parar ali? Eles acham estranho, mas ainda assim tentam seguir o dia. No fim da tarde, eles estão jantando quando, de repente, alguém bate na porta. É noite, e aparecem duas pessoas.
Um homem mais velho chamado George e uma mulher, Ruth. Eles dizem que são os donos da casa e que precisam entrar porque algo muito sério está acontecendo em Nova York. Dizem que houve um apagão, tudo parou de funcionar e que a cidade está um caos. Por isso fugiram para lá, porque a casa é deles. Amanda fica super desconfiada. Tipo, quem são essas pessoas aparecendo do nada no meio da noite? Será que é verdade? Será que é golpe? George e Ruth são educados, calmos, mas não têm muitas respostas. Só sabem que tudo na cidade parou. TV, internet, celular, luzes, tudo desligado. Clay tenta manter a calma, mas a tensão começa a crescer. Eles deixam George e Ruth ficarem, meio na dúvida se estão fazendo o certo. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Eles tentam ligar a TV, mas só tem estática. Nenhum sinal. O rádio também não funciona. É como se o mundo lá fora tivesse sumido. A sensação de isolamento é total. No meio disso tudo, aparecem veados. Sim, veados. Um monte. Como se todos tivessem fugido da floresta e parado no quintal da casa. E eles só ficam lá, parados, olhando. Ninguém entende nada. É bizarro. Para piorar, um avião passa voando super baixo e faz um barulho ensurdecedor. Parece que vai cair. E ninguém sabe se é acidente, ataque, guerra. Só sabem que algo muito errado está rolando. Mas o pior é, ninguém tem como confirmar nada, porque não dá para se comunicar com o mundo exterior. Não tem notícia, não tem telefone, nada. E aí bate aquele medo real, porque até então era só um fim de semana longe de tudo. Agora é como se eles estivessem presos num lugar desconhecido, com pessoas estranhas, sem saber o que está rolando no mundo. E cada coisinha estranha, tipo os animais aparecendo, o navio encalhado, o som do avião, só deixa tudo mais esquisito. Agora que George e Ruth, os donos da casa, apareceram do nada no meio da noite, tudo muda de clima. Eles disseram que Nova York está no escuro, sem luz, sem sinal, e que vieram se abrigar na casa deles. Amanda e Clay, que estavam curtindo a casa como se fosse deles, ficam desconfortáveis. Imagina a situação. Você aluga uma casa linda para descansar e, do nada, os donos batem na porta dizendo que o mundo está desabando e precisam dormir ali também. Rola um climão. Amanda, que é super desconfiada, acha tudo muito suspeito. Ela pensa, será que esse casal está inventando isso para nos assustar e tomar a casa de volta? Clay tenta ser mais educado, diz para eles entrarem, que podem dormir lá sim, afinal, é a casa deles. Mas a tensão está no ar o tempo todo. Ninguém se sente seguro. No dia seguinte, o clima ainda está esquisito. Todo mundo acorda, mas ainda sem sinal de internet, celular, nada. Amanda tenta achar alguma rádio que funcione, mas só dá chiado. Enquanto isso, Art e Rose, os filhos, tentam distrair a mente. Jogam, andam pela casa, tentam esquecer o medo. Só que nem isso funciona direito, porque o estranho está só começando. De repente, começam a ouvir uns barulhos no céu, tipo zumbidos altos, como se tivesse algo voando por perto. A família corre para fora e olha para o céu. Tem drones, vários, passando voando em formação, como se estivessem observando. Eles ficam lá, no alto, sobrevoando a floresta. E detalhe, eles não são drones comuns, são avançados, grandes, com barulho forte. Todo mundo se pergunta, quem está controlando isso? É militar? É espião? É invasão? Ninguém tem resposta. E esse é o pior sentimento. Saber que algo muito grande está acontecendo e você não tem como descobrir o que é. George, o dono da casa, resolve sair para tentar buscar alguma informação. Ele vai com Clay, os dois de carro, meio perdidos, tentando achar algum lugar com sinal, alguém para conversar. Eles dirigem por estradas vazias, sem ver ninguém. Tudo silencioso demais, como se o mundo tivesse sido abandonado. No caminho, eles veem mais coisas bizarras. Carros abandonados, postos de gasolina fechados, animais cruzando a estrada sem medo, como se soubessem que não tem mais humanos por perto. O caos é silencioso, o que dá ainda mais medo. Enquanto isso, Ruth fica na casa com Amanda e as crianças. E aí acontece outra coisa estranha. Rose, a filha mais nova, percebe que o sistema de som da casa começa a tocar uma música antiga do nada, bem alto, como se alguém estivesse controlando a distância. Amanda corre para desligar, mas não consegue. A música toca sozinha, repetindo, como se fosse algum tipo de mensagem.
De novo, a pergunta volta. Quem está fazendo isso? Quando George e Clay voltam, trazem más notícias. Não encontraram ninguém, nenhum lugar aberto, nenhuma explicação. Eles estão literalmente no escuro. Só que aí a coisa piora de vez. Archie, o filho adolescente, começa a sentir dor no dente, e de repente os dentes dele começam a cair. Sim, cair. Sem motivo, sem sangue, só caem. Como se o corpo estivesse reagindo a algo muito errado. Isso apavora todo mundo. Não é normal. Eles ficam desesperados, sem saber se é doença, radiação, veneno, qualquer coisa. Nesse ponto, Amanda decide que não dá mais para ficar parada. Eles precisam sair dali, procurar ajuda, respostas, qualquer coisa. Mas ir para onde? Eles não sabem se estão mais seguros dentro da casa ou se devem fugir. A estrada está deserta, a cidade não responde e tudo parece estar sendo vigiado. Ah, e tem mais. O número de veados no quintal aumenta. Agora são dezenas, todos parados olhando para casa. É como se a natureza soubesse de algo que os humanos ainda não entenderam. No meio desse caos, os adultos começam a brigar entre si. Amanda quer sair, George quer esperar, Clay tenta acalmar, Ruth desconfia das intenções deles. A tensão vira quase uma guerra silenciosa entre os dois casais. Ninguém confia plenamente em ninguém, e isso só torna tudo mais difícil. Rose, a filha mais nova, sumiu. Isso sozinho já seria o suficiente para deixar qualquer pai desesperado. Mas junta isso com o mundo desabando lá fora, e o caos total dentro da casa. É pânico puro. Amanda e Clay entram em modo desespero. Correm por tudo, gritam o nome da filha, vasculham cada canto da casa, da floresta ao redor, até os arbustos. Nada. Ruth e George tentam ajudar, mas dá para sentir que a tensão entre os dois casais só aumenta. Cada um tá reagindo de um jeito. Amanda começa a perder a paciência com todo mundo. Clay tenta manter a calma, mas dá para ver que ele tá quebrado por dentro. Enquanto procuram a Rose, coisas ainda mais estranhas continuam acontecendo. Sons bizarros no céu, tipo estouros ou explosões distantes. Dá para ouvir, mas não dá para ver o que tá acontecendo. Parece que tem alguma coisa muito grande rolando bem longe. Ou talvez nem tão longe assim, mas que eles não conseguem enxergar. É tipo estar no meio de uma tempestade sem ver o céu. E aí vem mais um golpe. O corpo do Archie, o filho mais velho, começa a piorar. Os dentes continuam caindo, ele fica tonto, começa a ter febre e se queixar de dor nos ossos. O garoto está claramente sofrendo alguma coisa séria. Eles pensam, será que é uma doença? Uma arma química? Uma radiação? Ninguém sabe. E como não tem hospital, nem celular, nem internet, eles ficam impotentes. É como se o mundo moderno tivesse sumido e eles tivessem voltado para a Idade da Pedra. George então decide que precisa levar Archie a um médico. Ele se lembra de um cara que mora perto dali. Um tipo de ermitão, engenheiro aposentado, que vive isolado, mas que talvez saiba de alguma coisa. Ele e Clay pegam o carro e saem com Archie, mesmo sem ter certeza se vão achar esse tal homem. Enquanto isso, Amanda decide continuar procurando a Rose por conta própria. Ela acha que a filha deve ter fugido assustada, ou tentado buscar ajuda. Ruth, meio contra a ideia, fica na casa, sozinha. Fatos estranhos começam a acontecer no mundo inteiro, causando pânico a esta família, que se vê surpreendida em meio a um caos repentino. Todos buscam por respostas, enquanto procuram desesperadamente por um lugar seguro para se abrigar. Mas onde se esconder diante do maior evento da história? O fim do mundo? Uma situação que colocará à prova os laços de amor de uma família diante do maior desafio que já enfrentaram. Se sobreviverem ao poder da fúria da natureza, eles poderão ser os primeiros seres humanos a presenciarem o nascimento de um novo mundo. Tudo começa com uma família normal: Amanda, o marido Clay e os dois filhos, Archie e Rose. Eles moram em Nova York e resolvem tirar um fim de semana de folga. Amanda aluga uma casa de luxo num lugar bem afastado, com muito verde, sem vizinhos por perto, só natureza mesmo. É tipo aquelas casas enormes com piscina, cercadas de árvores, perfeita para descansar. Eles chegam na casa super empolgados. As crianças já vão correndo explorar tudo. Rose, a filha mais nova, se joga na piscina, Archie liga o notebook. Clay tenta relaxar e Amanda, meio estressada com o trabalho, tenta se desligar. Até aí, tudo normal.
Parece que vai ser só um fim de semana tranquilo. Só que, aos poucos, umas coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, Amanda repara que o Wi-Fi para de funcionar. Ela tenta reconectar, reinicia o roteador, nada. Clay também percebe que o celular não tem mais sinal. Mas beleza, eles acham que é só um problema de conexão no meio do mato. Nem se preocupam muito, afinal, estão ali para relaxar. Só que aí rola uma cena muito bizarra. A família está na piscina quando, do nada, um navio cargueiro gigantesco aparece encalhado na praia onde ninguém esperava ver um navio. É tipo... como isso foi parar ali? Eles acham estranho, mas ainda assim tentam seguir o dia. No fim da tarde, eles estão jantando quando, de repente, alguém bate na porta. É noite, e aparecem duas pessoas. Um homem mais velho, chamado George, e uma mulher, Ruth. Eles dizem que são os donos da casa e que precisam entrar porque algo muito sério está acontecendo em Nova York. Dizem que houve um apagão, tudo parou de funcionar e que a cidade está um caos. Por isso fugiram para lá, porque a casa é deles. Amanda fica super desconfiada. Tipo, quem são essas pessoas aparecendo do nada no meio da noite? Será que é verdade? Será que é golpe? George e Ruth são educados, calmos, mas não têm muitas respostas. Só sabem que tudo na cidade parou. TV, internet, celular, luzes, tudo desligado. Clay tenta manter a calma, mas a tensão começa a crescer. Eles deixam George e Ruth ficarem, meio na dúvida se estão fazendo o certo. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Eles tentam ligar a TV, mas só tem estática. Nenhum sinal. O rádio também não funciona. É como se o mundo lá fora tivesse sumido. A sensação de isolamento é total. No meio disso tudo, aparecem veados. Sim, veados. Um monte. Como se todos tivessem fugido da floresta e parado no quintal da casa. E eles só ficam lá, parados, olhando. Ninguém entende nada. É bizarro. Para piorar, um avião passa voando super baixo e faz um barulho ensurdecedor. Parece que vai cair. E ninguém sabe se é acidente, ataque, guerra. Só sabem que algo muito errado está rolando. Mas o pior é, ninguém tem como confirmar nada, porque não dá para se comunicar com o mundo exterior. Não tem notícia, não tem telefone, nada. E aí bate aquele medo real, porque até então era só um fim de semana longe de tudo. Agora é como se eles estivessem presos num lugar desconhecido, com pessoas estranhas, sem saber o que está rolando no mundo. E cada coisinha estranha, tipo os animais aparecendo, o navio encalhado, o som do avião, só deixa tudo mais esquisito. Agora que George e Ruth, os donos da casa, apareceram do nada no meio da noite, tudo muda de clima. Eles disseram que Nova York está no escuro, sem luz, sem sinal, e que vieram se abrigar na casa deles. Amanda e Clay, que estavam curtindo a casa como se fosse deles, ficam desconfortáveis. Imagina a situação. Você aluga uma casa linda para descansar e, do nada, os donos batem na porta dizendo que o mundo está desabando e precisam dormir ali também. Rola um climão. Amanda, que é super desconfiada, acha tudo muito suspeito. Ela pensa, será que esse casal está inventando isso para nos assustar e tomar a casa de volta? Clay tenta ser mais educado, diz para eles entrarem, que podem dormir lá sim, afinal, é a casa deles. Mas a tensão está no ar o tempo todo. Ninguém se sente seguro. No dia seguinte, o clima ainda está esquisito. Todo mundo acorda, mas ainda sem sinal de internet, celular, nada. Amanda tenta achar alguma rádio que funcione, mas só dá chiado. Enquanto isso, Art e Rose, os filhos, tentam distrair a mente. Jogam, andam pela casa, tentam esquecer o medo. Só que nem isso funciona direito, porque o estranho está só começando. De repente, começam a ouvir uns barulhos no céu, tipo zumbidos altos, como se tivesse algo voando por perto. A família corre para fora e olha para o céu. Tem drones, vários, passando voando em formação, como se estivessem observando. Eles ficam lá, no alto, sobrevoando a floresta. E detalhe, eles não são drones comuns, são avançados, grandes, com barulho forte. Todo mundo se pergunta, quem está controlando isso? É militar? É espião? É invasão? Ninguém tem resposta. E esse é o pior sentimento. Saber que algo muito grande está acontecendo e você não tem como descobrir o que é. George, o dono da casa, resolve sair para tentar buscar alguma informação. Ele vai com Clay, os dois de carro, meio perdidos, tentando achar algum lugar com sinal,
alguém para conversar. Eles dirigem por estradas vazias, sem ver ninguém. Tudo silencioso demais, como se o mundo tivesse sido abandonado. No caminho, eles veem mais coisas bizarras. Carros abandonados, postos de gasolina fechados, animais cruzando a estrada sem medo, como se soubessem que não tem mais humanos por perto. O caos é silencioso, o que dá ainda mais medo. Enquanto isso, Ruth fica na casa com Amanda e as crianças. E aí acontece outra coisa estranha. Rose, a filha mais nova, percebe que o sistema de som da casa começa a tocar uma música antiga do nada, bem alto, como se alguém estivesse controlando a distância. Amanda corre para desligar, mas não consegue. A música toca sozinha, repetindo, como se fosse algum tipo de mensagem. De novo, a pergunta volta. Quem está fazendo isso? Quando George e Clay voltam, trazem más notícias. Não encontraram ninguém, nenhum lugar aberto, nenhuma explicação. Eles estão literalmente no escuro. Só que aí a coisa piora de vez. Art, o filho adolescente, começa a sentir dor no dente, e de repente os dentes dele começam a cair. Sim, cair. Sem motivo, sem sangue, só caem. Como se o corpo estivesse reagindo a algo muito errado. Isso apavora todo mundo. Não é normal. Eles ficam desesperados, sem saber se é doença, radiação, veneno, qualquer coisa. Nesse ponto, Amanda decide que não dá mais para ficar parada. Eles precisam sair dali, procurar ajuda, respostas, qualquer coisa. Mas ir para onde? Eles não sabem se estão mais seguros dentro da casa ou se devem fugir. A estrada está deserta, a cidade não responde e tudo parece estar sendo vigiado. Ah, e tem mais. O número de veados no quintal aumenta. Agora são dezenas, todos parados olhando para casa. É como se a natureza soubesse de algo que os humanos ainda não entenderam. No meio desse caos, os adultos começam a brigar entre si. Amanda quer sair, George quer esperar, Clay tenta acalmar, Ruth desconfia das intenções deles. A tensão vira quase uma guerra silenciosa entre os dois casais. Ninguém confia plenamente em ninguém, e isso só torna tudo mais difícil. Rose, a filha mais nova, sumiu. Isso sozinho já seria o suficiente para deixar qualquer pai desesperado. Mas junta isso com o mundo desabando lá fora e o caos total dentro da casa. É pânico puro. Amanda e Clay entram em modo desespero. Correm por tudo, gritam o nome da filha, vasculham cada canto da casa, da floresta ao redor, até os arbustos. Nada. Ruth e George tentam ajudar, mas dá para sentir que a tensão entre os dois casais só aumenta. Cada um tá reagindo de um jeito. Amanda começa a perder a paciência com todo mundo. Clay tenta manter a calma, mas dá pra ver que ele tá quebrado por dentro. Enquanto procuram a Rose, coisas ainda mais estranhas continuam acontecendo. Sons bizarros no céu, tipo estouros ou explosões distantes. Dá pra ouvir, mas não dá pra ver o que tá acontecendo. Parece que tem alguma coisa muito grande rolando bem longe. Ou talvez nem tão longe assim, mas que eles não conseguem enxergar. É tipo estar no meio de uma tempestade sem ver o céu. E aí vem mais um golpe. O corpo do Art, o filho mais velho, começa a piorar. Os dentes continuam caindo, ele fica tonto, começa a ter febre e se queixar de dor nos ossos. O garoto está claramente sofrendo alguma coisa séria. Eles pensam, será que é uma doença? Uma arma química? Uma radiação? Ninguém sabe. E como não tem hospital, nem celular, nem internet, eles ficam impotentes. É como se o mundo moderno tivesse sumido e eles tivessem voltado para a Idade da Pedra. George então decide que precisa levar Art a um médico. Ele se lembra de um cara que mora perto dali. Um tipo de ermitão, engenheiro aposentado, que vive isolado, mas que talvez saiba de alguma coisa. Ele e Clay pegam o carro e saem com Art, mesmo sem ter certeza se vão achar esse tal homem. Enquanto isso, Amanda decide continuar procurando a Rose por conta própria. Ela acha que a filha deve ter fugido assustada, ou tentado buscar ajuda. Ruth, meio contra a ideia, fica na casa, sozinha. Fatos estranhos começam a acontecer no mundo inteiro, causando pânico a esta família, que se vê surpreendida em meio a um caos repentino. Todos buscam por respostas, enquanto procuram desesperadamente por um lugar seguro para se abrigar. Mas onde se esconder diante do maior evento da história? O fim do mundo? Uma situação que colocará à prova os laços de amor de uma família diante do maior desafio que já enfrentaram.
Se sobreviverem ao poder da fúria da natureza, eles poderão ser os primeiros seres humanos a presenciarem o nascimento de um novo mundo. Tudo começa com uma família normal: Amanda, o marido Clay e os 2 filhos, Archie e Rosie. Eles moram em Nova York e resolvem tirar um fim de semana de folga. Amanda aluga uma casa de luxo num lugar bem afastado, com muito verde, sem vizinhos por perto, só natureza mesmo. É tipo aquelas casas enormes com piscina, cercadas de árvores, perfeita para descansar. Eles chegam na casa super empolgados. As crianças já vão correndo explorar tudo. Rosie, a filha mais nova, se joga na piscina, Archie liga o notebook. Clay tenta relaxar e Amanda, meio estressada com o trabalho, tenta se desligar. Até aí, tudo normal. Parece que vai ser só um fim de semana tranquilo. Só que, aos poucos, umas coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, Amanda repara que o Wi-Fi para de funcionar. Ela tenta reconectar, reinicia o roteador, nada. Clay também percebe que o celular não tem mais sinal. Mas beleza, eles acham que é só um problema de conexão no meio do mato. Nem se preocupam muito, afinal, estão ali para relaxar. Só que aí rola uma cena muito bizarra. A família está na piscina quando, do nada, um navio cargueiro gigantesco aparece encalhado na praia onde ninguém esperava ver um navio. É tipo... como isso foi parar ali? Eles acham estranho, mas ainda assim tentam seguir o dia. No fim da tarde, eles estão jantando quando, de repente, alguém bate na porta. É noite, e aparecem 2 pessoas. Um homem mais velho, chamado George, e uma mulher, Ruth. Eles dizem que são os donos da casa e que precisam entrar porque algo muito sério está acontecendo em Nova York. Dizem que houve um apagão, tudo parou de funcionar e que a cidade está um caos. Por isso fugiram para lá, porque a casa é deles. Amanda fica super desconfiada. Tipo, quem são essas pessoas aparecendo do nada no meio da noite? Será que é verdade? Será que é golpe? George e Ruth são educados, calmos, mas não têm muitas respostas. Só sabem que tudo na cidade parou. TV, internet, celular, luzes, tudo desligado. Clay tenta manter a calma, mas a tensão começa a crescer. Eles deixam George e Ruth ficarem, meio na dúvida se estão fazendo o certo. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Eles tentam ligar a TV, mas só tem estática. Nenhum sinal. O rádio também não funciona. É como se o mundo lá fora tivesse sumido. A sensação de isolamento é total. No meio disso tudo, aparecem veados. Sim, veados. Um monte. Como se todos tivessem fugido da floresta e parado no quintal da casa. E eles só ficam lá, parados, olhando. Ninguém entende nada. É bizarro. Para piorar, um avião passa voando super baixo e faz um barulho ensurdecedor. Parece que vai cair. E ninguém sabe se é acidente, ataque, guerra. Só sabem que algo muito errado está rolando. Mas o pior é, ninguém tem como confirmar nada, porque não dá para se comunicar com o mundo exterior. Não tem notícia, não tem telefone, nada. E aí bate aquele medo real, porque até então era só um fim de semana longe de tudo. Agora é como se eles estivessem presos num lugar desconhecido, com pessoas estranhas, sem saber o que está rolando no mundo. E cada coisinha estranha, tipo os animais aparecendo, o navio encalhado, o som do avião, só deixa tudo mais esquisito. Agora que George e Ruth, os donos da casa, apareceram do nada no meio da noite, tudo muda de clima. Eles disseram que Nova York está no escuro, sem luz, sem sinal, e que vieram se abrigar na casa deles. Amanda e Clay, que estavam curtindo a casa como se fosse deles, ficam desconfortáveis. Imagina a situação. Você aluga uma casa linda para descansar e, do nada, os donos batem na porta dizendo que o mundo está desabando e precisam dormir ali também. Rola um climão. Amanda, que é super desconfiada, acha tudo muito suspeito. Ela pensa, será que esse casal está inventando isso para nos assustar e tomar a casa de volta? Clay tenta ser mais educado, diz para eles entrarem, que podem dormir lá sim, afinal, é a casa deles. Mas a tensão está no ar o tempo todo. Ninguém se sente seguro. No dia seguinte, o clima ainda está esquisito. Todo mundo acorda, mas ainda sem sinal de internet, celular, nada. Amanda tenta achar alguma rádio que funcione, mas só dá chiado. Enquanto isso, Archie e Rosie, os filhos, tentam distrair a mente. Jogam, andam pela casa, tentam esquecer o medo. Só que nem isso funciona direito, porque o estranho está só começando.
De repente, começam a ouvir uns barulhos no céu, tipo zumbidos altos, como se tivesse algo voando por perto. A família corre para fora e olha para o céu. Tem drones, vários, passando voando em formação, como se estivessem observando. Eles ficam lá, no alto, sobrevoando a floresta. E detalhe, eles não são drones comuns, são avançados, grandes, com barulho forte. Todo mundo se pergunta, quem está controlando isso? É militar? É espião? É invasão? Ninguém tem resposta. E esse é o pior sentimento. Saber que algo muito grande está acontecendo e você não tem como descobrir o que é. George, o dono da casa, resolve sair para tentar buscar alguma informação. Ele vai com Clay, os dois de carro, meio perdidos, tentando achar algum lugar com sinal, alguém para conversar. Eles dirigem por estradas vazias, sem ver ninguém. Tudo silencioso demais, como se o mundo tivesse sido abandonado. No caminho, eles veem mais coisas bizarras. Carros abandonados, postos de gasolina fechados, animais cruzando a estrada sem medo, como se soubessem que não tem mais humanos por perto. O caos é silencioso, o que dá ainda mais medo. Enquanto isso, Ruth fica na casa com Amanda e as crianças. E aí acontece outra coisa estranha. Rose, a filha mais nova, percebe que o sistema de som da casa começa a tocar uma música antiga do nada, bem alto, como se alguém estivesse controlando a distância. Amanda corre para desligar, mas não consegue. A música toca sozinha, repetindo, como se fosse algum tipo de mensagem. De novo, a pergunta volta. Quem está fazendo isso? Quando George e Clay voltam, trazem más notícias. Não encontraram ninguém, nenhum lugar aberto, nenhuma explicação. Eles estão literalmente no escuro. Só que aí a coisa piora de vez. Archie, o filho adolescente, começa a sentir dor no dente, e de repente os dentes dele começam a cair. Sim, cair. Sem motivo, sem sangue, só caem. Como se o corpo estivesse reagindo a algo muito errado. Isso apavora todo mundo. Não é normal. Eles ficam desesperados, sem saber se é doença, radiação, veneno, qualquer coisa. Nesse ponto, Amanda decide que não dá mais para ficar parada. Eles precisam sair dali, procurar ajuda, respostas, qualquer coisa. Mas ir para onde? Eles não sabem se estão mais seguros dentro da casa ou se devem fugir. A estrada está deserta, a cidade não responde e tudo parece estar sendo vigiado. Ah, e tem mais. O número de veados no quintal aumenta. Agora são dezenas, todos parados olhando para casa. É como se a natureza soubesse de algo que os humanos ainda não entenderam. No meio desse caos, os adultos começam a brigar entre si. Amanda quer sair, George quer esperar, Clay tenta acalmar, Ruth desconfia das intenções deles. A tensão vira quase uma guerra silenciosa entre os dois casais. Ninguém confia plenamente em ninguém, e isso só torna tudo mais difícil. Rose, a filha mais nova, sumiu. Isso sozinho já seria o suficiente para deixar qualquer pai desesperado. Mas junta isso com o mundo desabando lá fora, e o caos total dentro da casa. É pânico puro. Amanda e Clay entram em modo desespero. Correm por tudo, gritam o nome da filha, vasculham cada canto da casa, da floresta ao redor, até os arbustos. Nada. Ruth e George tentam ajudar, mas dá para sentir que a tensão entre os dois casais só aumenta. Cada um tá reagindo de um jeito. Amanda começa a perder a paciência com todo mundo. Clay tenta manter a calma, mas dá para ver que ele tá quebrado por dentro. Enquanto procuram a Rose, coisas ainda mais estranhas continuam acontecendo. Sons bizarros no céu, tipo estouros ou explosões distantes. Dá para ouvir, mas não dá para ver o que tá acontecendo. Parece que tem alguma coisa muito grande rolando bem longe. Ou talvez nem tão longe assim, mas que eles não conseguem enxergar. É tipo estar no meio de uma tempestade sem ver o céu. E aí vem mais um golpe. O corpo do Archie, o filho mais velho, começa a piorar. Os dentes continuam caindo, ele fica tonto, começa a ter febre e se queixar de dor nos ossos. O garoto está claramente sofrendo alguma coisa séria. Eles pensam, será que é uma doença? Uma arma química? Uma radiação? Ninguém sabe. E como não tem hospital, nem celular, nem internet, eles ficam impotentes. É como se o mundo moderno tivesse sumido e eles tivessem voltado para a Idade da Pedra. George então decide que precisa levar Archie a um médico. Ele se lembra de um cara que mora perto dali. Um tipo de ermitão, engenheiro aposentado,
que vive isolado, mas que talvez saiba de alguma coisa. Ele e Clay pegam o carro e saem com Art, mesmo sem ter certeza se vão achar esse tal homem. Enquanto isso, Amanda decide continuar procurando a Rose por conta própria. Ela acha que a filha deve ter fugido assustada ou tentado buscar ajuda. Ruth, meio contra a ideia, fica na casa sozinha. Fatos estranhos começam a acontecer no mundo inteiro, causando pânico a esta família que se vê surpreendida em meio a um caos repentino. Todos buscam por respostas, enquanto procuram desesperadamente por um lugar seguro para se abrigar. Mas onde se esconder diante do maior evento da história? O fim do mundo? Uma situação que colocará à prova os laços de amor de uma família diante do maior desafio que já enfrentaram. Se sobreviverem ao poder da fúria da natureza, eles poderão ser os primeiros seres humanos a presenciarem o nascimento de um novo mundo. Tudo começa com uma família normal: Amanda, o marido Clay e os 2 filhos, Art e Rose. Eles moram em Nova York e resolvem tirar um fim de semana de folga. Amanda aluga uma casa de luxo num lugar bem afastado, com muito verde, sem vizinhos por perto, só natureza mesmo. É tipo aquelas casas enormes com piscina, cercadas de árvores, perfeita para descansar. Eles chegam na casa super empolgados. As crianças já vão correndo explorar tudo. Rose, a filha mais nova, se joga na piscina, Art liga o notebook. Clay tenta relaxar e Amanda, meio estressada com o trabalho, tenta se desligar. Até aí, tudo normal. Parece que vai ser só um fim de semana tranquilo. Só que, aos poucos, umas coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, Amanda repara que o Wi-Fi para de funcionar. Ela tenta reconectar, reinicia o roteador, nada. Clay também percebe que o celular não tem mais sinal. Mas beleza, eles acham que é só um problema de conexão no meio do mato. Nem se preocupam muito, afinal, estão ali para relaxar. Só que aí rola uma cena muito bizarra. A família está na piscina quando, do nada, um navio cargueiro gigantesco aparece encalhado na praia onde ninguém esperava ver um navio. É tipo... como isso foi parar ali? Eles acham estranho, mas ainda assim tentam seguir o dia. No fim da tarde, eles estão jantando quando, de repente, alguém bate na porta. É noite, e aparecem 2 pessoas. Um homem mais velho, chamado George, e uma mulher, Ruth. Eles dizem que são os donos da casa e que precisam entrar porque algo muito sério está acontecendo em Nova York. Dizem que houve um apagão, tudo parou de funcionar e que a cidade está um caos. Por isso fugiram para lá, porque a casa é deles. Amanda fica super desconfiada. Tipo, quem são essas pessoas aparecendo do nada no meio da noite? Será que é verdade? Será que é golpe? George e Ruth são educados, calmos, mas não têm muitas respostas. Só sabem que tudo na cidade parou. TV, internet, celular, luzes, tudo desligado. Clay tenta manter a calma, mas a tensão começa a crescer. Eles deixam George e Ruth ficarem, meio na dúvida se estão fazendo o certo. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Eles tentam ligar a TV, mas só tem estática. Nenhum sinal. O rádio também não funciona. É como se o mundo lá fora tivesse sumido. A sensação de isolamento é total. No meio disso tudo, aparecem veados. Sim, veados. Um monte. Como se todos tivessem fugido da floresta e parado no quintal da casa. E eles só ficam lá, parados, olhando. Ninguém entende nada. É bizarro. Para piorar, um avião passa voando super baixo e faz um barulho ensurdecedor. Parece que vai cair. E ninguém sabe se é acidente, ataque, guerra. Só sabem que algo muito errado está rolando. Mas o pior é, ninguém tem como confirmar nada, porque não dá para se comunicar com o mundo exterior. Não tem notícia, não tem telefone, nada. E aí bate aquele medo real, porque até então era só um fim de semana longe de tudo. Agora é como se eles estivessem presos num lugar desconhecido, com pessoas estranhas, sem saber o que está rolando no mundo. E cada coisinha estranha, tipo os animais aparecendo, o navio encalhado, o som do avião, só deixa tudo mais esquisito. Agora que George e Ruth, os donos da casa, apareceram do nada no meio da noite, tudo muda de clima. Eles disseram que Nova York está no escuro, sem luz, sem sinal, e que vieram se abrigar na casa deles. Amanda e Clay, que estavam curtindo a casa como se fosse deles, ficam desconfortáveis. Imagina a situação. Você aluga uma casa linda para descansar e, do nada,
Os donos batem na porta dizendo que o mundo tá desabando e precisam dormir ali também. Rola um climão. Amanda, que é super desconfiada, acha tudo muito suspeito. Ela pensa: será que esse casal tá inventando isso para nos assustar e tomar a casa de volta? Clay tenta ser mais educado, diz para eles entrarem, que podem dormir lá sim, afinal, é a casa deles. Mas a tensão tá no ar o tempo todo. Ninguém se sente seguro. No dia seguinte, o clima ainda tá esquisito. Todo mundo acorda, mas ainda sem sinal de internet, celular, nada. Amanda tenta achar alguma rádio que funcione, mas só dá chiado. Enquanto isso, Art e Rose, os filhos, tentam distrair a mente. Jogam, andam pela casa, tentam esquecer o medo. Só que nem isso funciona direito, porque o estranho tá só começando. De repente, começam a ouvir uns barulhos no céu, tipo zumbidos altos, como se tivesse algo voando por perto. A família corre para fora e olha para o céu. Tem drones, vários, passando voando em formação, como se estivessem observando. Eles ficam lá, no alto, sobrevoando a floresta. E detalhe, eles não são drones comuns, são avançados, grandes, com barulho forte. Todo mundo se pergunta: quem está controlando isso? É militar? É espião? É invasão? Ninguém tem resposta. E esse é o pior sentimento. Saber que algo muito grande está acontecendo e você não tem como descobrir o que é. George, o dono da casa, resolve sair para tentar buscar alguma informação. Ele vai com Clay, os dois de carro, meio perdidos, tentando achar algum lugar com sinal, alguém para conversar. Eles dirigem por estradas vazias, sem ver ninguém. Tudo silencioso demais, como se o mundo tivesse sido abandonado. No caminho, eles veem mais coisas bizarras. Carros abandonados, postos de gasolina fechados, animais cruzando a estrada sem medo, como se soubessem que não tem mais humanos por perto. O caos é silencioso, o que dá ainda mais medo. Enquanto isso, Ruth fica na casa com Amanda e as crianças. E aí acontece outra coisa estranha. Rose, a filha mais nova, percebe que o sistema de som da casa começa a tocar uma música antiga do nada, bem alto, como se alguém estivesse controlando a distância. Amanda corre para desligar, mas não consegue. A música toca sozinha, repetindo, como se fosse algum tipo de mensagem. De novo, a pergunta volta: quem está fazendo isso? Quando George e Clay voltam, trazem más notícias. Não encontraram ninguém, nenhum lugar aberto, nenhuma explicação. Eles estão literalmente no escuro. Só que aí a coisa piora de vez. Art, o filho adolescente, começa a sentir dor no dente, e de repente os dentes dele começam a cair. Sim, cair. Sem motivo, sem sangue, só caem. Como se o corpo estivesse reagindo a algo muito errado. Isso apavora todo mundo. Não é normal. Eles ficam desesperados, sem saber se é doença, radiação, veneno, qualquer coisa. Nesse ponto, Amanda decide que não dá mais para ficar parada. Eles precisam sair dali, procurar ajuda, respostas, qualquer coisa. Mas ir para onde? Eles não sabem se estão mais seguros dentro da casa ou se devem fugir. A estrada está deserta, a cidade não responde e tudo parece estar sendo vigiado. Ah, e tem mais. O número de veados no quintal aumenta. Agora são dezenas, todos parados olhando para casa. É como se a natureza soubesse de algo que os humanos ainda não entenderam. No meio desse caos, os adultos começam a brigar entre si. Amanda quer sair, George quer esperar, Clay tenta acalmar, Ruth desconfia das intenções deles. A tensão vira quase uma guerra silenciosa entre os dois casais. Ninguém confia plenamente em ninguém, e isso só torna tudo mais difícil. Rose, a filha mais nova, sumiu. Isso sozinho já seria o suficiente para deixar qualquer pai desesperado. Mas junta isso com o mundo desabando lá fora e o caos total dentro da casa. É pânico puro. Amanda e Clay entram em modo desespero. Correm por tudo, gritam o nome da filha, vasculham cada canto da casa, da floresta ao redor, até os arbustos. Nada. Ruth e George tentam ajudar, mas dá para sentir que a tensão entre os dois casais só aumenta. Cada um tá reagindo de um jeito. Amanda começa a perder a paciência com todo mundo. Clay tenta manter a calma, mas dá para ver que ele tá quebrado por dentro. Enquanto procuram a Rose, coisas ainda mais estranhas continuam acontecendo. Sons bizarros no céu, tipo estouros ou explosões distantes. Dá para ouvir, mas não dá para ver o que está acontecendo.
Parece que tem alguma coisa muito grande rolando bem longe. Ou talvez nem tão longe assim, mas que eles não conseguem enxergar. É tipo estar no meio de uma tempestade sem ver o céu. E aí vem mais um golpe. O corpo do Archie, o filho mais velho, começa a piorar. Os dentes continuam caindo, ele fica tonto, começa a ter febre e se queixar de dor nos ossos. O garoto está claramente sofrendo alguma coisa séria. Eles pensam, será que é uma doença? Uma arma química? Uma radiação? Ninguém sabe. E como não tem hospital, nem celular, nem internet, eles ficam impotentes. É como se o mundo moderno tivesse sumido e eles tivessem voltado para a Idade da Pedra. George então decide que precisa levar Archie a um médico. Ele se lembra de um cara que mora perto dali. Um tipo de ermitão, engenheiro aposentado, que vive isolado, mas que talvez saiba de alguma coisa. Ele e Clay pegam o carro e saem com Archie, mesmo sem ter certeza se vão achar esse tal homem. Enquanto isso, Amanda decide continuar procurando a Rose por conta própria. Ela acha que a filha deve ter fugido assustada ou tentado buscar ajuda. Ruth, meio contra a ideia, fica na casa, sozinha. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.